Muito bem, bem-vindos, bitcoinheiros! Hoje temos um convidado especial. Beca, você quer me ajudar a apresentar o convidado? Eu acho que o ideal é ele se apresentar mesmo. Eu só digo que é o Cristiano Quioca, não sei como é que se pronuncia. Quioca? Certíssimo, perfeito. Esse, que é presidente do Instituto Rothbard e cofundador do Instituto Mises, então é uma das principais figuras da área libertária no Brasil. E acho que vai ser interessante, vamos ter aí muitos temas para falar, de Bitcoin, de libertarianismo no Brasil, todo esse percurso. Talvez já passasse a palavra ao Cristiano para falar um pouquinho se apresentar, não é? E falar um pouquinho do seu percurso e depois já vamos aos temas a pouco e pouco. Perfeito. Claro, primeiramente agradecer a vocês todos pelo convite de poder falar um pouco aqui. Eu costumo colocar nas minhas redes sociais e por aí que eu tenho a meta de falar sobre assuntos que eu não conheço, né? E Bitcoin definitivamente é algo que eu não domino plenamente. Apesar disso, como pioneiro do libertarianismo, a gente acabou também sendo pioneiro do Bitcoin, porque ele tem um elemento que é muito latente, que é no tocante à moeda, né? Que hoje é um monopólio de todos os governos, e o Bitcoin é uma disrupção completa nesse tema, e os libertários estão muito próximos do início do Bitcoin, se não na tecnologia, pelo menos nessa fantástica disrupção que ele apresenta, de você ter uma moeda não controlada pelos governos. Então, os libertários começam lá do ground zero, e apesar de muita gente pensar, eu não comprei bitcoins a centavos e estou sentado numa fortuna de bilhões, isso não aconteceu. Os meus irmãos mais dados à tecnologia, eles tentaram comprar lá no começo, não era uma coisa elementar, abre uma conta online numa exchange e compra e ponto final, não era assim, era muito difícil. Tem um cartão de crédito internacional para tentar comprar, era uma cambalhota. Tentaram comprar ali o que equivaleria hoje a uns 5 mil bitcoins, alguma coisa próxima disso, e não conseguiram, né? Então, e todas as outras tentativas, a gente sempre acabou invertendo a mão, né? Compra na alta, vende na baixa, fizemos tudo errado em Bitcoin. Então, apesar e é muito curioso, né? Porque o primeiro livro sobre Bitcoin, ele não só foi incentivado, como isso está até na dedicatória, né, do Fernando Urich. Ele cita os meus irmãos Fernando e Roberto como grandes incentivadores dele no assunto Bitcoin para fazer o livro. E mesmo assim, nós não ficamos ricos com o Bitcoin, muito pelo contrário, né? Então, é bom fazer esse preâmbulo aí, para que eu não seja sequestrado quando estiver andando na rua. Isso nunca aconteceu. Tem sempre o boating accident, né? Se for... Mas nos contem um pouquinho do seu percurso, antes de entrarmos aí no Bitcoin, do Instituto Mises, do Rothbard, e depois já vamos à parte como é que foi sendo visto o Bitcoin nesse mundo, que eu sei que há uns que gostam, outros que não, mas começando mais pelo seu percurso mesmo, né? E depois o seu percurso em Bitcoin também, mas primeiro claro. No libertarianismo. Não, eu saindo do colégio, né, a gente não tinha a menor ideia do que me esperava pela frente, totalmente desorientado, acabei caindo de paraquedas em economia, e atirei no que não vi, atirei no que vi, acertei no que não vi, né, gostei demais do curso e comecei a ler muito sobre história econômica. Por um professor meu, ele era presidente do Instituto Liberal, e como eu fui muito bem na matéria dele, que era História do Pensamento Econômico, ele me deu uns livros já avançados, além da bibliografia regular do curso dele. E aí, ali ele me deu Liberdade de Escolher, um livro do Milton Friedman, e aquilo foi fascinante. É um livro que, na época, então, era algo totalmente inexistente no Brasil, e o livro realmente abre as portas da percepção de uma forma incrível. E mergulhei. Então, ele sendo presidente do Instituto Liberal, eu tive acesso às biografias mais liberais, e no Brasil não pensa que era tão fácil, não, era muito difícil.
você conseguir algo fora do keynesianismo raso, e eu tive esse acesso. Mas quando você descobre uma coisa, aquela aguça a sua curiosidade de ir além nos argumentos, né? Você não, às vezes eu não dormia, ficava pensando naquilo, eu acordava inquieto, e o Friedman, sendo monetarista, tinha coisa que não fechava, né? Como o governo, que é tão ineficiente, ele alegava e ele colocava isso em todas as outras áreas, seria eficiente na gestão da moeda, ou nos outros, né? Que depois quando você descobre a escola austríaca e o libertarianismo, você vai ver que o governo também é ineficiente para prover segurança e justiça, todos os monopólios que ele alega para si. Então, da forma clássica, liberal clássica, né? Não estou nem indo para os keynesianos, que querem governo em tudo que é lugar, e os comunistas, então, governo total. Mas, ao ir atrás dessas perguntas que me inquietavam, da resposta para essas perguntas que me inquietavam, eu descobri o Mises Instituto do Alabama. E assim que eu li o primeiro artigo daquilo lá, o Liberdade de Escolher virou um nada, né? Aqueles artigos, eles eram claros, eles eram diretos no argumento, muito bem escritos, muito, muito claros, muito lúcidos, e eu falei, não, achei uma mina de ouro, devorei o site do Mises Instituto do Alabama, e assim como eu fiquei fascinado com aquilo tudo, aquilo já era uma trajetória intelectual bem delineada, eu falei, não, isso tem que estar ao alcance de mais gente, mais do brasileiro, porque a gente chega à conclusão muito rápido que não existe a economia para o Cristiano, a economia para o José, a economia para o John, a economia é uma ciência que ela é universal, né? Os axiomas, eles são universais, não é que eles servem só para o Brasil, não é o polilogismo. Mises é muito claro nisso. E então eu falei, não, o que está escrito aqui não serve só para a realidade americana, ou para a realidade europeia, ou para a realidade africana, serve para todos os lugares. E foi aí que eu despertei para a ideia bom, preciso traduzir isso aqui e colocar num site. Era meu grande objetivo. E fui atrás de patrocínio para isso, encontrei, e assim que a gente começou com o site, a coisa foi muito além do que eu podia imaginar, né? A gente estava no começo das redes sociais, o Orkut já era bastante popular, foi ali o começo que começou a divulgar, e, bom, e absolutamente nossa audiência foi assim, 10, 100 vezes o que eu podia esperar. A coisa realmente viralizou, né? Nem existia esse termo ainda, mas ela viralizou, e o Instituto foi um grande sucesso. As pessoas mais antigas que acompanharam toda essa trajetória, elas entendem muito bem por que agora o Instituto Mises é uma coisa e eu estou com o Instituto Rothbard. Houve uma cisão, né, uma briga naquela época acerca de uma pureza, né, metodológica e ideológica também, de ferramental austríaco, no qual o patrocinador da época, ele não tinha convicção de tudo que a gente colocava ali no site do Mises Institute. E nós queríamos continuar exatamente como nós fazíamos, né? Então, ele decidiu não aceitar isso, e a gente acabou fundando o Instituto Rothbard para manter essa pureza metodológica, principalmente, né? Que é o apriorismo misesiano na economia. Então, hoje o Instituto Rothbard é o verdadeiro Instituto Mises, né, o seguidor da tradição misesiana, rothbardiana, roupeana, e para quem não é familiarizado com esses termos que eu coloquei, eles são os grandes pensadores que foram evoluindo na ciência econômica da escola austríaca, e nós seguimos com esse trajeto, e é onde estamos agora. Todos podem
aí fazendo um pequeno jabá, podem acessar o site do Instituto Rothbard e mergulhar no conteúdo riquíssimo que nós temos lá. Legal. Cristiano, duas perguntas. Uma de curiosidade, primeira, a respeito, qual foi esse artigo que você leu no Instituto Mises do Alabama que realmente foi algo que te marcou e que te inspirou a começar, enfim, que era essa tua primeira meta, né? Fazer apenas uma tradução e, em consequência, enfim, gerou esses frutos que você estava comentando agora. Você lembra sobre o que falava, pelo menos, o artigo? Eu lembro, eu não vou lembrar, eu não sei se era do próprio Lew Rockwell. Eu confesso que eu não lembro exatamente de quem era, mas era um artigo, porque eu, na época, adepto de Milton Friedman, né? Eu defendia muito o voucher educacional, que se você privatizasse todas as escolas, desse voucher apenas para os pais, tudo isso as escolas seriam privadas e proveriam. E o artigo demolia a ideia dos vouchers, dizendo que é apenas mais uma subvenção estatal, que você deixaria as pessoas dependentes e as escolas continuariam muito ruins, porque elas não precisariam prover absolutamente nada, apenas arrecadar os vouchers. É um artigo que demolia essa ideia do Milton Friedman do voucher educacional. O título dele exatamente eu não vou lembrar, e o autor também eu posso estar titubeando, se não me engano é Lew Rockwell, né? Mas, assim, quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, é uma argumentação que eu jamais tinha me deparado. E isso foi muito curioso, né? Porque o Orkut permitia debates ricos, né? Você fazia o tal do preto e vermelho, né? Você ia demolindo argumentos por argumentos, e não por eu ser inteligente ou mais inteligente que as outras pessoas, sobre nenhuma hipótese, muito pelo contrário, mas apenas por eu ter tido o primeiro contato antes que outros com essa argumentação austríaca. Quando eu levava esse debate para o Orkut, usando os argumentos que eu tinha aprendido no site do Mises Institute, eu virei um popstar, né? As pessoas vinham me perguntar onde você leu isso? Como é que você... Eu nunca tinha pensado assim e tal. E eu ia apresentando para as pessoas o site do Mises Institute ainda do Alabama. E isso foi um pioneirismo que eu tive e me rendeu muitos frutos na época, assim, em termos de debate. E o debate era muito rico, e ele não era feito com qualquer um, não. A esquerda, ainda desavisada, ela dava a cara a tapa. E tudo que eu fazia era dar os tapas que eles estavam pedindo. E depois, é claro, a gente percebeu que, não se apresenta, que eles preferiram não debata mais. É uma coisa que eu costumo comparar hoje, com todo respeito, vai lá, mas com o futebol feminino. As mulheres, no começo, elas iam treinar com o sub-15 do Vasco, do Bangu, né, a seleção australiana, e tomavam uma goleada dos moleques de 14 anos. Hoje, se você percebeu o que acontece, elas não fazem mais isso. É recomendado que elas não treinem com as seleções, os times sub dos clubes, assim, exatamente para não denegrir. E é mais ou menos o que a esquerda fez. Não debata com esses caras, porque a gente vai apanhar e vai apanhar feio. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Hoje em dia é típico a fuga ao debate, principalmente à esquerda. É muito comum, muito mesmo, a fuga ao debate. Esses debates iniciais lembram um pouco aquela em Terra de Cego, quem tem olho é rei, não é? Você era o cara que tinha visão no mundo que ainda era cego, não é? É verdade. Curioso. E depois, você sabe que depois eu fui entendendo um pouco, porque o primeiro lugar que eu busquei para essa seara, o primeiro ringue que eu fui lutar, foi no ambiente acadêmico. E depois eu vi que assim, não é que eu imaginei haver uma pluralidade, o franco debate de ideias, né, porque é isso que gera o crescimento e o aprendizado, e eu percebi que, principalmente no ambiente acadêmico, era tudo uma grande farsa. E aí você eu ia na USP, aí você via os cartazes, grande debate, era pessoal contra PT, era uma coisa assim que você falava, mas peraí, cadê o debate, cadê o contraponto, cadê o outro argumento, o outro lado? E não havia nos grandes debates universitários. Então, assim, tudo que eu imaginei nos anos 80 e 90, de que, pelo menos
no campo intelectual, eu ia encontrar oponentes, foi tudo para água abaixo, aquilo já é um ambiente dominado há muito mais tempo do que eu podia imaginar, na minha ingenuidade juvenil. Então, é muito curioso isso. Interessante. E a segunda coisa que eu queria te perguntar um pouco mais a fundo independente da questão política, do desentendimento que teve, né, do Instituto Mises que você estava, e, enfim, quando teve essa cisão, né, esse fork, e você começar o Instituto Rothbard, só para explicar um pouco mais, qual foi essa diferença de pureza metodológica que você falou, que acho que é interessante para quem está escutando entender, até porque às vezes nós falamos apenas de Bitcoin, né? A gente tem pureza metodológica. Exato. Então, acho que vale a pena você explicar também para ter esse paralelo também na questão libertária, né? Não, sim, é um assunto que, assim, ele já está bastante divulgado na internet, mas, assim, eu entendo, como dizia o Roberto Avalone, a audiência rotativa que temos, principalmente na internet, eu sempre explico isso sem problema nenhum. Não, e de novo, não importa a questão, enfim, política, assim, mas vamos falar da pureza metodológica, né? Qual que é a diferença de pensamento, de linhas de pensamento? Claro, e aí é por isso que eu ia entrar, e eu não consigo ser puramente técnico nisso, e é preciso explicar um pouco da história do movimento libertário brasileiro, que quando a gente começou isso, éramos muito poucos, era um núcleo muito pequeno que acabou se conectando pela rede social, pelo Orkut mesmo. Que ano estamos falando? 2005, 2006, talvez pouco antes, até 2004, 2002. Acho que isso tudo começou bem no começo do Orkut mesmo. Você tinha ali a comunidade, né, do Olavo de Carvalho, ela concentrava parte dessa direitosfera brasileira, e ali eu virei um popstar naquele momento, né? Exatamente porque eu demoli essas argumentações e os esquerdistas iam no grupo do Olavo de Carvalho, que ele era a figura que catalisava o outro lado, grandes professores universitários, bastante gente assim de renome na academia, até aparecia mesmo. Então, basicamente, e aí houve um novo grupo, né, de gente mais alinhada com o liberalismo, o libertarianismo, mas só que era um grupo pequeno, os libertários brasileiros eram muito poucos, e não tinha muito aquilo de pureza, não tem, só tem tu, vai tu mesmo, vamos entrar na Kombi aqui, vamos dirigir essa Kombi até onde a gente alcançar. Então, ao longo do tempo, isso é natural, tá? Eu não digo que essas pessoas traíram o movimento, não. Elas simplesmente não tinham as mesmas convicções, ou o mesmo objetivo dentro do movimento. Alguns tinham objetivos políticos, outros tinham objetivos econômicos, de ganhar dinheiro e tal. E cada um foi seguindo o seu objetivo, e mais do que isso, nas diferenças ideológicas, como nós no começo éramos um grupo pequeno e todo mundo entrou nessa barca, então você tinha ali os randianos, os friedmanianos, os monetaristas, todas essas diferenças elas foram crescendo ao longo do tempo, foram aparecendo cada vez mais, e fomos cindindo, né? Cada um foi seguindo o seu caminho. E quando a gente criou o Mises, a gente teve como patrocinador o Hélio Beltrão, que era uma figura que, assim, ele não era tão convicto, ao longo do tempo foi se revelando não tão convicto, que tinha outros interesses que não a divulgação e a propagação das ideias libertárias, e isso foi ficando cada vez mais evidente, e dentro do Instituto não coube as diferenças que foram ficando cada vez maiores. O grande estopim dessa cisão foi quando a Dilma ganhou, se não me engano, do Aécio, na eleição do Aécio, onde o mapa do Brasil ficou extremamente dividido entre vermelhos e azuis. E a gente sabe, pela teoria libertária, que a secessão é um dos grandes valores que nós defendemos.
E a gente viu naquele momento uma chance enorme de divulgar a secessão, como os americanos já fazem há muito tempo, toda vez que dá o vermelho e o azul lá, nas cores invertidas, né, daqui, de cada vez que acontece isso, eles batem mais forte na secessão. E a gente falou, não, vamos, como a gente é uma réplica deles, vamos fazer a mesma coisa aqui. E o Hélio vetou a publicação de artigos de secessão, com medo da Folha de São Paulo, das pessoas maravilhosas, do que elas iam achar. E a gente falou, não, então você não está entendendo o que a gente está fazendo aqui, a gente não está nem aí para a opinião do Beautiful People, muito pelo contrário, a gente está aqui para ferir eles de morte, para dizer que eles estão errados, e sempre estiveram. Esse é nosso papel. E ele entendeu que não, e como ele tinha mais votos que a gente no conselho, devido a uma manobra um tanto quanto não ética, bem imoral, ele acabou ficando com o Instituto, e hoje o Instituto Mises virou mais ou menos o que ele acreditava, isso aí, em qualquer coisa. Ele não tem esse rigor de pensamento da escola austríaca, e aqui eu vou entrar um pouco em técnica, que é o apriorismo, né? A escola austríaca ela é construída através da descoberta de axiomas irrefutáveis, e então, por isso que até quando alguém lê um artigo da escola austríaca, você não vai ver uma equação matemática, não vai ver nada disso, são construtos em cima dos axiomas descobertos, e nós defendíamos a continuidade dessa metodologia, e o Hélio ele nunca entendeu muito bem isso. Então, era realmente, se não fosse por essa questão dele querer usar o Instituto para interesses políticos pessoais, fatalmente, mais na frente, a questão de metodológica e de rigor intelectual, ela seria a razão da cisão. Então, é basicamente isso. Eu nunca me furto a falar sobre isso, eu acho que é um assunto que ele até enriquece as pessoas que estão chegando no libertarianismo, e eu acredito que vocês têm bastante gente nova aí na audiência de vocês, então sempre vale a pena. Perfeito. Acho que para encerrar essa primeira parte de apresentação e dar o contexto, né, do Cristiano como convidado, seria legal falar um pouco do que faz o Instituto Rothbard, quais são os objetivos de vocês, enfim, que tipo de trabalho vocês realizam, para fechar essa primeira parte aí de apresentação. Não, claro, o Instituto ele continua publicando artigos nessa fase de total insanidade da humanidade como um todo, onde a liberdade regrediu demais. O Instituto foi um bastião da defesa das liberdades, uma das únicas vozes aí de toda a internet. Eu realmente não conheço quem bateu tão forte assim na tomada dos direitos individuais mais básicos que aconteceu durante essa pandemia no mundo inteiro. Então, o Instituto foi muito valente nisso. O Instituto continua divulgando artigos da Escola de Economia Austríaca, artigos libertários. Não, e agora nós estamos publicando, voltamos a publicar livros. Isso é de uma riqueza muito grande, né? Livros que nós tínhamos essa sanha de publicação de livros no Instituto Mises, foi uma coisa que eu fazia questão, até para que as pessoas pudessem, independente de um diploma, elas terem um conhecimento bastante avançado em economia. E a riqueza dos livros da escola austríaca, ela não estava disponível em português, e nós conseguimos até onde enquanto a gente estava no Instituto Mises, publicamos bastante livros, vários livros, e agora no Instituto Rothbard a gente voltou a publicá-los. Então, visitem o site, vejam as novas publicações, elas estão disponíveis na forma física também, então, para quem gosta, é só falar com o Instituto e vai achar esses livros à disposição. Então, é basicamente isso, continuamos a divulgar as ideias certas. Perfeito. Bom, vamos começar a falar de Bitcoin, então? Sim, deixa só, antes de entrar em Bitcoin, só uma última provocaçãozinha. Claro. Que você disse que vocês foram os bastiões da defesa da liberdade, não é? Durante a pandemia.
e certamente talvez se ainda tivessem no formato anterior, em que havia mais sensibilidades do que podia e não podia dizer, iria ser bem mais difícil, não? Ia ser, claro, a gente não costuma falar, como eu sou um vendedor, né? Então eu não falo para o meu cliente, eu não falo mal do produto do meu concorrente, mas a comparação é até desleal, né? É só você ver como eles se comportaram durante a pandemia e como nós nos comportamos. A diferença é gritante. Tá, deixa-me só por aí, então, para não gerar muita confusão. Vamos lá, então, Bitcoin Ivan quer começar? Sim, eu não conheço, e às vezes é bom eu ir para uma entrevista assim, sem pesquisar muito, sem ir muito a fundo na história, que eu vou fresh, né, para a conversa, vou de curioso mesmo. Então, pelo que eu entendi, você tem 2 irmãos e teus irmãos, sim, conheceram o Bitcoin bem cedo, pelo que eu entendi, até eles, pelo que eu entendi, estão citados aí na introdução do livro do Urit, como duas pessoas que incentivaram ele enfim, a ir a fundo no tema. Então, eu queria que você contasse um pouco como essa história chegou para você. Eu agora fiquei curioso, talvez, para chamar um dos seus irmãos, ou os 2, num próximo episódio, mas, enfim, aproveitando que você está aqui, contar um pouco o que você viu, né? O que você viu de mudança neles, o que você viu desse processo deles de conhecerem o Bitcoin, o que mudou na cabeça deles, qual foi a reação, como eles chegaram para você com essa história, enfim. Acho curioso, e como é que chegou até eles? Porque, pelo que eu tenho Exato. ideia, já veio via libertários americanos, mas, portanto, pegando o fio mesmo do início. Sim, foi isso mesmo, foi através de libertários americanos, né? Eu acho que o Mises Institute, ele publicou um artigo, mas bem no ground zero ali, bem na raiz do nascimento do Bitcoin. Foi um dos primeiros americanos a publicar um artigo sobre isso. E meus irmãos travaram contato com o artigo e gostaram da ideia, como eu falei, tentaram comprar ali nos centavos e não foi uma coisa tão fácil, daí, deixa para lá, tal, não compraram. Enfim, é uma relação, eles eram mais entusiastas que eu, e aí vai um pouco de como minha relação um pouco com dinheiro ou com patrimônio e valores. Eu só invisto naquilo que eu entendo. É claro que se você fizesse uma fezinha ali de 5 mil reais naquela época em Bitcoin, hoje tudo teria mudado, mas não foi nem por não querer correr o risco, foi por não deu, tal, meu foco está em outras coisas e acabei não prestando a devida atenção ao Bitcoin. Outros amigos, tem um amigo libertário que ficou realmente muito rico com Bitcoin, e quando eu ainda estava, sei lá, acho que uns 100, uns $80, ele veio, mas você que eu vim de centavos para $80 e você não tem nada. Ele ficou indignado que eu não tinha nada de Bitcoin. Eu falei, não tenho, cara, perdi essa onda, tal, né? E fui perdendo várias outras ao longo do tempo, achando que nunca mais ia, tal, e fui perdendo. Meus irmãos não. Eles entraram em algumas, saíram de outras, erraram algumas mãos, tal, e também não ficaram ricos com Bitcoin. Hoje, para você ter uma ideia, eu tenho uma fezinha ali, e quem cuida disso, por curioso que pareça, é meu pai. Meu pai gosta de criptomoedas, ele vê lives, vê vídeos, tem conta nas corretoras e tal, e ele opera para cima e para baixo. Eu falei, então, pai, tem aqui um dinheirinho que eu tenho aqui, vai lá e fica na sua mão. Não quero saber quanto tá, não quero saber quanto você pagou, quanto vendeu, não quero saber nada. Fica com isso aí na mão e daqui a sei lá quantos anos você me avisa que eu estou rico. Então, quem cuida disso para mim é realmente meu pai. Eu sempre fui um entusiasta do mercado de ações, trabalhei, né, no mercado de bolsa, e mesmo quando eu saí do mercado financeiro, eu continuei investindo em ações. Tem uma natureza muito parecida com o Bitcoin, no sentido de que é uma riqueza portável, né? O mercado de ações ele surge na Europa na Idade Média,
quando a perseguição aos judeus, eles criam os títulos ao portador. Então, quer dizer, você não pode levar uma fábrica nas suas costas, mas você pode levar os direitos de propriedade daquela fábrica, e eles são negociáveis. Então, da mesma forma que joias e pedras preciosas e metais preciosos, eles são uma riqueza que você pode portá-la para onde você quiser. O Bitcoin tem essa natureza. Isso sim me encanta no Bitcoin. Eu acho muito interessante esse lado do Bitcoin. Mas o que eu entendo são ações, empresa, máquinas, equipamentos, enfim, capital produtivo. E nessa economia instável e, de uma certa forma, insana, né, de difícil compreensão dos rumos que ela toma e das percepções de demanda devido às falsificações monetárias que os governos fazem rotineiramente, apesar de ser um investimento bastante perigoso, o investimento em capital produtivo, porque ele está distorcido, os agentes econômicos não conseguem fazer o cálculo corretamente. Apesar disso, eu ainda acho que os títulos de propriedade de capital produtivo, eles são uma forma interessante. No fim das contas, o Bitcoin, ele serve como ele seria, assim como uma reserva de ouro ou pedras preciosas, ele seria uma reserva para o caos, para uma situação na qual há um rompimento institucional. Por exemplo, hoje eu tenho ações da Vale, vamos supor, e o governo expropria aquilo, e aquilo lá não vale mais nada, e dane-se as ações, os títulos de propriedade que você tem, simplesmente não é mais reconhecido. Com o ouro ele não consegue fazer isso, o ouro não depende do governo para reconhecer o ouro é o ouro, e o Bitcoin seria o Bitcoin, né? São os bytes que você tem na nuvem. Então, ele ainda seria uma forma de riqueza preservada, na qual o governo tem acesso. Agora, aos bens físicos, materialmente, o governo teria acesso num caos, numa ruptura institucional mais acelerada, porque cada aumento do governo de uma certa forma, uma ruptura institucional lentamente, né? O governo vai crescendo ao longo do tempo e evidentemente, que o crescimento do governo é a redução da liberdade da sociedade, da nossa propriedade como um todo. Então, numa defesa da propriedade, eu vejo o Bitcoin, é o lado que me fascina do Bitcoin. Não sei se eu fui claro, acho que eu divaguei um pouco, né? Não fui muito... Foi perfeito. Eu vou ser bem transparente, sincero, estou aflito, porque como eu escutei, né, você contando sua história sobre como você teve o primeiro contato com o Bitcoin, como foi a história do contato do Bitcoin com os seus irmãos, como você tem lidado com o Bitcoin hoje. Você comentou um pouco que fez uma fezinha, acho que foi essa palavra que você usou, deixou um pouquinho para o seu pai ali fazer uma gestão, que teu pai gosta de criptomoedas, e aí já me deu um choque: criptomoedas não é Bitcoin, então parece que tem um movimento especulativo, que ele tem contas em exchange, então ele compra, vende, parece que é algo para realizar um lucro em fiat, em dinheiro governamental. Falou um pouco dos seus irmãos também, que me deu a entender, pelo menos no começo da história, que também foi um movimento especulativo. Ou seja, eles gostaram da ideia, eles leram um artigo, se interessaram quando ainda estava a centavos, mas não era algo de, meu Deus, finalmente descobriram como criar algo que a gente sempre imaginou que seria impossível, que era criar um dinheiro escasso, longe das mãos do Estado. E pelos movimentos que eles tiveram também, você falou, entraram numa onda alta, venderam numa onda errada, entraram, saíram, me deu a entender também que foi um movimento especulativo. Teria que conversar com eles para entender isso um pouco melhor. Uhum. Mas foi isso que eu entendi. Então, me chama muito a atenção e me deixa um pouco aflito, porque alguém que construiu um conhecimento profundo e denso sobre libertarianismo, sobre escola austríaca, e, ao meu ver, é apenas uma perspectiva, não é a verdade absoluta, mas, ao meu ver,
como que você não entendeu o Bitcoin? Essa é a impressão que me dá. Meu Deus, esse cara precisa entender o Bitcoin, porque... Claro, lógico. Deixa eu estender só um pouquinho a sua pergunta, antes dele responder, porque esse problema vai, não é problema, mas essa é uma questão que a gente vê se repetir também em grande parte dos austríacos. O que está faltando? Que pecinha que está faltando para ligar? Não, exato, essa é a riqueza disso. Perfeito, esse debate ele é muito vivo dentro da escola austríaca de economia, e inclusive dentro dos libertários. Você vê um Peter Schiff, ele é anti-Bitcoin, mas ele domina plenamente a teoria dos ciclos econômicos, ele tem um conhecimento profundo dela, né, também ligado ao Instituto do Alabama. Tem diversos intelectuais e economistas austríacos que eles não são adeptos do Bitcoin, eles são anti-Bitcoin. Eu já adoto uma posição mais agnóstica, de ignorância mesmo a respeito do tema, invisto naquilo que conheço e não conheço o Bitcoin. Pô, mas por que você não mergulhou, já que você já travou esse contato há tanto tempo e tal? Porque não me convenci. Essa é a grande verdade. Eu bem lá no começo, já faz, isso aí deve ser mais de 6 anos, 7, uns 8 anos. Depois eu até vou ressuscitar as postagens que eu fiz no começo do Bitcoin, porque eu sei que eu vou tomar pedrada de vocês, mas cá estamos. Não. O Bitcoin ainda não é dinheiro. Eu não compro o cafezinho com o Bitcoin. Eu não faço feira com o Bitcoin. Não tem como isso ser feito, o feirante não aceita. E os problemas que eu relatava naquelas postagens há anos atrás, eles continuam vivos até hoje. Quando eu vou numa feira, eu compro uma banana, eu não vou ficar esperando meia hora para a transação se realizar. Eu não vou pagar uma taxa gigantesca para a transação se realizar, e pelo que entendo, e veja bem, se eu estiver falando uma besteira aqui, você está muito 2020, isso aí não acontece mais. Essas demoras, essas taxas não tem mais. Até a última vez que eu conversei sobre esse tema, elas ainda existiam, esses dois grandes problemas existiam. Sempre vão existir. Então, aí que está. Então, ele não é dinheiro, ele pode ser talvez uma reserva de valor, porque o ouro hoje também não é dinheiro. Se eu for lá com um pozinho de ouro, fazer minha feira, comprar minha meia dúzia de ovos, o cara também não vai aceitar. Fala, porra, isso aqui eu não sei nem o que fazer com isso daqui, não quero isso aí. Dá na mesma, mas é uma reserva de valor. Entendeu? Então, o Bitcoin ainda não é dinheiro. E até agora que eu vi aí, parece que não vai ser. Porque a dona de casa, ela não vai conseguir fazer o supermercado com o Bitcoin. Ah, mas tem o Lite, mas ele não é o Bitcoin. É diferente. Então, se você for ver, uma das fezinhas que eu fiz aí para ódio dos maximalistas do Bitcoin, para o desespero dos meus amigos maximalistas, que todos falam, não faz isso, pelo amor de Deus, foi porque eu sou naneiro. Eu investi em nano. Por quê? Porque ela cumpria esse papel. Você fazia a transação em questões de segundos, qualquer um consegue fazer com muita facilidade essa transação. Então, ela cumpria esse papel de dinheiro. Você fala, bom, não tem nada, e não tinha taxa, além de fazer muito rápido, não tinha taxa. Então, são as duas coisas que eu falei, bom, tá aí. Isso, para mim, se aproxima mais de dinheiro. Bom troco aí. E coloquei, tá lá. Não mexi mais nisso. Então, como dinheiro, eu não vejo Bitcoin. Apesar disso, a gente já usou uma vez o Bitcoin para fazer uma transferência para o exterior. Uma quantia pequena, mas ele serviu muito bem para isso. Então, assim, da mesma forma que o padrão ouro já governamental nos anos 20, nos anos 10, nos anos 1900, 1910, 1920, ele era simplesmente uma reserva dentro dos bancos centrais das nações, não tinha transação de ouro física, né? Simplesmente você falava, tá bom, essa parte aqui é da Bélgica, porque a Bélgica vendeu para a gente não sei quantos milhões de cerveja, e essa parte do ouro é da Bélgica, mas não vai para a Bélgica, fica aqui numa câmara de compensação, basicamente. Então, o Bitcoin funciona mais ou menos como isso, funciona muito bem, ele funcionou muito bem com isso. Mas como dinheiro, para eu ir no supermercado
comprar, sei lá, fazer minhas compras na feira, onde quer que seja, ele não funciona. Ele não funcionou até hoje. Mas a construtora ainda está aceitando, né? Acho que foi a primeira que aceitou uma dessas aí. Tecnisa, está aceitando o Bitcoin no apartamento. Pô, mas quantos apartamentos eles venderam com Bitcoin? Perfeito. Cristiano. Não tem. Então, deixa-me só, Ivan, comentar uma coisinha rápida. Puxa, que é o seguinte... deixa eu só falar uma coisa antes. Calma, desculpa. Antes de entrar na discussão. Se você tiver de acordo e permitir, Cristiano, acho que seria legal a gente fazer um parênteses, assim, ou seja, algo não convencional, talvez agora inverter um pouquinho os papéis, porque como eu estou enxergando essa conversa, uma situação muito especial, riquíssima, com potencial gigantesco. Não é todo dia que a gente consegue conversar com alguém que tem uma base sólida de conhecimento sobre libertarianismo e economia austríaca e está aberto a falar sobre o assunto, digamos, de um ponto de vista de dúvida genuína, né? Já conversamos lógico. Já conversamos, não sei, uma vez com alguém do mercado financeiro que, enfim, desprezava o Bitcoin, mas é uma posição muito diferente de alguém que não tem conhecimento nem do que é o dinheiro, nem de economia austríaca, e despreza por arrogância e falta de conhecimento. É muito diferente a tua situação. Claro. Você tem base, tem muito conhecimento, e acho que o papel que eu gostaria de jogar nessa conversa, se você topar, não é de tentar te convencer, enfim, querer fazer um proselitismo aqui, mas é realmente de ter um debate e fazer um esforço aqui intelectual da nossa parte de tentar te explicar o que na nossa perspectiva lógico, você não enxergou. Imagina, enquanto eu estiver aqui na live, eu estou à disposição de vocês. O show é de vocês. Vocês mas já agora, Ivan, era quase isso que eu ia dizer. É engraçado. O que eu ia dizer é o seguinte: o Cristiano, ele representa um dos grupos mais interessantes para se comunicar, que você tem os libertários que são maximalistas Bitcoin ou bitcoinheiros, tem os libertários tipo Make Peter Schiff que nunca não querem, não têm abertura para isso, e você está mais ou menos naquele grupo que, na nossa opinião, ainda não tem a essência do que é Bitcoin, mas quer conhecer, né? Quer conhecer mais. Então, é uma oportunidade, e vem Alan, é uma oportunidade única, né? Acho super interessante. Então, agora, a partir daqui, temos que ter cuidado. Agora, antes de entrar na parte mais teórica, eu ia só responder a uma parte muito prática, que é, na verdade, a Lightning Network... Não, calma. Desculpa, Becas, desculpa. Era só falar do ponto prático. Não, vamos falar. Mil desculpas te cortar. Mas a gente inclui isso quando for argumentar sobre a questão da transabilidade. Eu tenho uma sugestão. Acho que eu começaria várias vezes, quando você esteve falando sobre Bitcoin agora, você falou repetidas vezes, Bitcoin não é dinheiro. Ponto. Vamos começar por aí. O que é dinheiro? O que é o dinheiro e como ele surge?